Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas. No programa de hoje vamos falar sobre a Síndrome de Williams, uma doença que atinge 1 a cada 20 mil crianças. Para falar sobre o assunto, recebo o médico geneticista Walter Pinto. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado pelo convite também. E é uma coisa muito importante o que vai ser conversado hoje. Também com a gente a diretora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, Silvana Nascimento. Obrigada pela presença, Silvana. Muito obrigada também pelo convite. Doutor, para começar, explica o que é a Síndrome de Williams. A Síndrome de Williams é uma deleção de um cromossomo, do cromossomo 7, na região inferior do cromossomo 7, logo abaixo do centrômero. Todo cromossomo tem um centrômero e depois tem a parte de baixo. Abaixo do centrômero, logo abaixo do centrômero, é que tem essa região que fica faltando na Síndrome de Williams. O quadro clínico dela, eu tenho a Síndrome de Williams, sempre coloquei no meu ambulatório mesmo, que é a doença mais simpática que tem, porque os pacientes são os pacientes mais simpáticos que tem, em termos, sem discriminação nenhuma contra outra doença, mas Síndrome de Williams são os pacientes mais simpáticos que tem. Você concorda, Silvana? Concordo, que onde eles chegam, eles fazem a festa. A gente fala que eles adoram festa, então tudo para ele é alegria. E era bom que cada um de nós tivesse um pouquinho mais dessa alegria deles. Doutor, quando foram descobertos os primeiros casos aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu não sei, mas no mundo foi descoberto em 61, mas isso expandiu porque é um diagnóstico relativamente fácil para fazer, para o médico geneticista, é claro, e a característica é muito simples e você pode fazer o diagnóstico já pré-natal disso, com um ecocardiograma, você já pode diagnosticar ou suspeitar fortemente de síndrome de Williams. Então é uma síndrome que vem sendo diagnosticada cada vez mais, mas em 61, logo em seguida no Brasil já se fazia, porque é uma característica bem fundamental, os sinais da síndrome de Williams. E Silvana, quais são os sintomas, né, desta doença e quais são as características, né, das pessoas que têm essa alteração genética, além da simpatia? As características deles são os narizinhos arrebitados, os olhos meio aprofundados, as bochechas, a gente fala até umas bochechas mais acelentadas, que nem a do Kiko, né? Eles adoram festas. E assim, devido, que nem o doutor estava comentando também, em 2002 saiu a tese aqui do Brasil, né? A doutora Chong fez, arrumou um grupo de síndrome de Williams, porque até então não tinha nada, tinha só inglês e espanhol, né? Quer dizer, se uma mãe quisesse saber o que era a síndrome de Williams, ela tinha que ir lá no Google. Isso em 2002 saiu a tese. Antes as mães tinham que traduzir para saber como lidar com essa criança. E muitos médicos não sabiam nem dar o diagnóstico. Hoje, devido à associação a gente ter montado, então é muito mais rápido, né, a pessoa saber. Nós temos várias crianças com recém-nascida de 6 meses, né, de 2 aninhos. Antigamente, isso aí uns 20 anos atrás, só iam ter diagnóstico quando tivesse a maioridade. Doutor, se a síndrome não for devidamente tratada, quais os problemas de saúde podem ser desencadeados? Olha, pode ser descoberto já ao nascimento, porque essas crianças têm características, têm os lábios mais grossos, tem um filtro, que é essa região aqui abaixo do nariz mais comprida, tem também uma fenda palpebral de obliquidade ou para cima ou para baixo, e são crianças assim que você olha, são muito agradáveis, são sempre alegres, são sempre realmente uma característica, é sempre alegres. Mas tem uma estenose valvular supraórtica, que você vê por qualquer ecocardiograma durante a gravidez, você vê também ao nascimento isso, se dosa cálcio, você tem uma hipercalcemia também nessas crianças, e você tem essas alterações vasculares, elas não é só restrita à aorta. Eu, por exemplo, tenho 2 ou 3 casos diagnosticados por estenose da artéria renal, mas tem também a mais comum, é a aórtica, depois são os pulmonares, ramos das pulmonares, e depois é a renal, a mais frequente. Isso aí se deve a uma alteração do colágeno, numa alteração genética do colágeno, que fica deletado esse gene. É claro que nem todas elas podem ter a alteração, tudo depende do gene que sobrou. Quer dizer, se o gene que sobrou é um gene perfeito, vai aparecer menos os sinais. Se é um gene imperfeito, o que sobrou, vai aparecer mais sinais da estenose valvular supraórtica ou a pulmonar, etc. Então, isso é uma característica que tem que tomar cuidado para poder falar, olha, são mais de 20 genes nesse pedacinho de 1,5
megabytes de DNA. Então, são mais de 20 genes, então é o conjunto gênico que forma mais um quadro clínico de uma criança em relação à outra. Isso é muito importante saber, mas o pedaço, é interessante que o pedaço na síndrome de Williams é sempre um pedaço constante. É um pedaço mais ou menos constante de 1,5 a 1,8 megabytes de DNA. E o quadro clínico vai depender desse conjunto de genes que sobraram. Os que faltaram, se sejam perfeitos ou não, os que sobraram é que vão ditar a norma do quadro clínico principal da criança. E Silvana, existe algum tipo de tratamento e dá para ver alguma melhora significativa com esses tratamentos? Que nem se for descoberto no começo, né, da infância da criança, e ela ser estimulada, ser trabalhada, ela consegue. Mas se ela ter o diagnóstico tardio, aí é meio complicado, porque a mãe não vai trabalhar, não vai estimular, e a criança vai ter uma deficiência intelectual de leve a moderada para severa até às vezes, né, se ela não for trabalhada. Aí alguns casos, são poucos, mas nós temos alguns casos que são crianças agressivas, né, porque eles também têm um aspecto do autismo, né, a síndrome de Williams, que nem ela não existe cura, né, é para o resto da vida. Se a mãe, quanto mais rápido ela descobrir, melhor, ela vai dar uma qualidade de vida melhor para o filho. E doutor, se ela não for devidamente tratada, existe alguma possibilidade de desencadear alguns problemas de saúde? Tem inúmeros problemas de saúde. Então você coloca já pelo problema cardíaco. Isso com o tempo também. Hoje já tem estudo até desde criança até com mais idade. Com mais idade você sabe que vai ter um problema cardíaco, vai ter um problema de hipertensão, vai ter uma surdez também, enquanto que eles ao nascimento eles são muito suscetíveis ao som, sons graves, sons agudos, para eles é um martírio, mas eles adoram música, por outro lado, adoram tocar instrumentos, deve ser incentivada essa parte instrumental para eles também, porque é uma coisa que eles têm uma habilidade inata para isso. E fora a simpatia, você logo distingue uma criança porque é aquela criança que não é chata. Ela gosta de agradar todo mundo, ela vai, agrada a todo mundo, se tiver uma reuniãozinha qualquer, um ambiente estranho que ele nunca teve, ele vai lá, agrada, todo mundo acha que é uma criança agradável, e realmente é uma criança agradável, e você consegue distinguir muitas vezes por essa característica. É claro que se tiver alteração cardíaca, então se tiver alteração de suscetibilidade maior ao som, se tiver dosagem de cálcio, então, aumentada logo ao nascimento, então você faz um diagnóstico. Não é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico, até para nós, que fazemos isso há muitos anos, eu acho que por causa da técnica de Fisch, né, Silvana, sim, que é difícil o pessoal montar essa técnica. A gente tem essa técnica de Fisch já montada há uns 15 anos, pelo menos, já tem essa técnica montada e faz muitos casos de Fisch. Qualquer dúvida que tenha, quando a criança bastou ser simpática, já tem um meio caminho andado. Né? O senhor falou da ligação deles com a música. Existe alguma explicação para esse talento musical? Eles escutam melhor que a gente alguns tons, sim. Escutam melhor que a gente. Já está provado isso, já é coisa comprovada. Concorda, Silvana? Concordo. Eles têm uma hiperacusia, uma sensibilidade mais ao som, onde eles têm uma facilidade realmente para música e para línguas também, né? E com isso eles têm uma facilidade para aprender outras línguas também. Instrumento é a característica deles, da síndrome de Williams, eles adoram a música e a gente tem que trabalhar e estimular isso. Eu tiro isso pelo meu filho, Alan, que eu gosto de falar que ele só toca só 13 instrumentos, então é uma coisa que ele foi pegando, começou desde que nasceu, com 2 aninhos já pegava instrumentos musicais. E aí foi indo, o professor de violino falou, fica só no instrumento. E eu tentei ficar no instrumento, mas só que foram vindo outros, e hoje ele toca vários. Doutora, a gente falou bastante sobre esse lado sociável deles, né, das pessoas que têm a síndrome, esse lado extrovertido. Existe alguma explicação também para eles serem assim mais sociáveis, mais simpáticos? Existem alguns núcleos cerebrais, está muito bem estudado do ponto de vista cerebral, sobre pontos de estímulo do cérebro. Eles têm alguns pontos de estímulo diferentes mesmo. Já está caracterizado, não sei dizer todos eles, porque é uma coisa mais neurológica, mas já tem bem caracterizado alguns pontos diferentes das outras crianças, sim. E essa mesma característica pode atrapalhá-los na vida adulta, por eles serem simpáticos demais, Silvana? Sim, atrapalha muito, porque assim, quando chega a fase adulta, por eles acreditar em todos, por eles fazerem essa festa,
né, de ser simpático, às vezes são mal interpretados. Ou até as pessoas enganam fácil eles, né? São fáceis de ser enganados. Então é complicado quando chega essa fase adulta, porque eles querem ser simpáticos, querem agradar as pessoas e às vezes com isso eles são mal interpretados e acaba até entrando numa depressão por não ter correspondido à amizade das pessoas. Como lidar com isso, doutor, na fase adulta? A fase adulta é difícil, porque vai depender da fase infantil. A Silvana está tocando um ponto aí básico, quer dizer, a educação da criança até chegar à fase adulta, isso é o principal. Quer dizer, perdeu essa fase, vai ser difícil modificar. Então, qualquer criança, como dá um atraso, dá um discreto atraso mental, tem crianças até que tem o QI até próximo de 100, então, mas a maior parte é que em torno de 50, 55 tem uma boa sociabilidade, né? Então, se você pegar numa fase bem infantil, vai ser possível contornar. Agora, pegou depois da fase adulta, vai ser muito pouco, vai trabalhar muito pouco. É bem pior, eu diria que é bem pior esquecer de uma síndrome de Williams do que esquecer de um autismo. O autismo você não esquece. Agora, síndrome de Williams você acaba esquecendo e passa desapercebido e passa sem diagnóstico. E aqui no Brasil tem a sociedade que a Silvana está administrando, é uma sociedade já contou para mim agora há pouco que são 3.000 casos já registrados aqui no Brasil. Então tem um peso de importância muito grande os pediatras se incomodarem mais com isso e fazerem esse diagnóstico de uma maneira bem precoce. Sim. E as pessoas que têm a síndrome, elas também costumam se relacionar, geralmente até com as pessoas mais velhas que elas, né? Por que isso, Silvana? É uma característica até da síndrome. Eles não conseguem lidar com crianças abaixo da sua idade. Eles conseguem mais acima, porque eu acho que para eles chegarem, fazerem a festa. E eu falo que eles adoram se aparecer, né? Ser o rei da cocada preta. E onde eles chegam, eles trazem essa alegria e adoram, né? Adoram, gostam muito. E aí quando chegam, que nem eu falei, nessa idade mais velha, é que tem muitos não foram trabalhados. Então, você coloca hoje os que têm 30 anos, até 40 anos, para eles não serem compreendidos, é onde entra muitos em depressão. Nós temos vários casos. Por isso que a gente montou a associação, para a gente estar orientando esses pais, para estarem trabalhando com ele como uma equipe multidisciplinar. Porque não é só o geneticista, o pediatra, é trabalhar com um todo, com uma fisioterapia, com um psicólogo, para quando chegar na fase adulta, não ter esses problemas. E doutor, existe a chance de passar de pai, mãe para filho a síndrome de Williams? Já tem descrito, sim, passar de pai para filho e isso existe. Agora, não é o mais comum. O mais comum é uma mutação que aconteceu naquele caso. O mais comum não é ser do tipo herdado, mas tem já a transmissão, tanto que eles viram que a característica dominante seria quando eles pegaram um pai passando para o filho que não tem relação nenhuma com os cromossomos sexuais. A primeira separação, para dizer que não tem como características em relação ao cromossomo sexual, é quando o pai passa para filho homem, né? Então já foi descrito e realmente não tem nenhuma ligação com o sexo. Isso, se bem que os meninos têm são mais afetados um pouquinho mais os meninos do que as meninas. Mas é pouca coisa, eu acho que ao nível de diagnóstico não serve como um teor. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato para quem quiser saber mais sobre a síndrome? Sim, eu acho que pode acionar o site, né, www.geneticamedica.com.br ou então a Genética Médica, que é o geneticamedica@geneticamedica.com.br. Fica bem fácil de comunicar. Se quiser lá você tem os telefones e pode falar à vontade, não só síndrome de Williams, é claro, como qualquer coisa relacionada à genética médica. Por favor. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu agradeço a vocês. A Silvana continua com a gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sala de Visitas.
Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre a Síndrome de Williams. Continuo na companhia da diretora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, Silvana Nascimento. E neste bloco recebemos o Alan Souza do Nascimento, integrante do grupo musical da Síndrome de Williams, que é filho da Silvana. Seja bem-vindo ao programa, Alan, tudo bem? Uhum. Silvana, para começar, quando que você descobriu que o Alan tinha síndrome? Então, o Alan tinha 2 meses, foi num cateterismo que ele tinha que ter feito, fazer o cateterismo, e o pediatra cardiologista falou para mim que ele tinha síndrome de Williams. Só que naquela época eu não tinha nada falando sobre a síndrome, só tinha inglês e espanhol. Foi aonde que eu consegui traduzir o inglês e saber um pouquinho mais. E eu falo que eu agradeço muito a Deus de todos os profissionais que foram chegando até mim e foram fazendo o encaminhamento. Até eu chegar na doutora Chong, lá no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, onde tivemos o diagnóstico sobre a síndrome. E é onde eu pude saber e poder dar uma qualidade de vida para ele. E como foi sua reação e dos familiares na época? Na hora é um choque, na hora é um baque, a gente lidar com o desconhecido não é fácil. E só que assim, eu tinha que estar à frente do problema e não atrás. Porque ele estava com 2 meses, fez um cateterismo, com 1 ano e 10 meses operou da estenose aórtica supervalvar. Então foi muito difícil para mim, para os meus familiares. Só que falei, não, tem que pegar essa bandeira, levar adiante. E onde eu falei, não, vamos montar uma associação. Não tem no Brasil uma associação que possa estar dando diagnóstico, ajudando outras famílias e trazendo informação. E aí onde eu conheci mais uma mãe, que é a Jo Nunes, a Juscelia, e nos encontramos, até eu falo que nós encontramos na Estação da Luz. Foi onde tudo começou, e aí a gente foi atrás de profissionais, de pessoas para estar nos ajudando, nos orientando, e montamos a associação em 2002, fevereiro de 2002, e estamos até hoje aí, firme, forte, lutando e ajudando milhares de familiares. E Alan, você gosta bastante de música? Uhum. Quais são os instrumentos que você já sabe tocar? Teclado, violão, cavaquinho, viola, sanfona, violino. Qual que você gosta mais de tocar? Qual instrumento? Todos? Não tem um preferido? Quando que você decidiu começar as aulas de música? Não sei quando, mas desde pequeno. Você sempre gostou de música? E você tem algum estilo preferido musical? Todos. É eclético, gosta de tudo, né? Eclético. Ele gosta de música raiz, sertaneja, aí vai para música erudita, para uma música evangélica, né? Então ele gosta da música boa, né? E tem conteúdo. Essas outras músicas que não tem, ele não escuta. E Alan, como que é para você tocar no grupo? Legal. Legal, por que você gosta? Porque sim, não tem resposta. Fez muitos amigos na música? Bastante? Bastante. E Silvana, a gente já falou sobre a questão da música, né? A música é uma terapia para as pessoas com síndrome? É muito importante a música para eles, não só no desenvolvimento, mas também no aprendizagem, porque a música, na alfabetização deles, vai ajudar muito eles, né, em termos de memorização. O Alan, para você ter uma ideia, ele escuta uma música hoje e já toca em seguida, a música toda. Então, com isso, eles vão ter facilidade também no aprendizagem, porque você sabe que a música em sala de aula ajuda não só a pessoa normais, os estudos normais, mas também as pessoas com deficiência. Você tinha falado no outro bloco sobre a questão das línguas também, né? Eles aprendem com mais facilidade idiomas. Sim, porque por causa da hiperacusia deles, eles têm uma facilidade para estar desenvolvendo esse lado deles. Então é onde eu acredito que tem que trabalhar no que eles têm de melhor. Se é a música, focar na música, se é outras línguas, também focar. E tudo que eles têm de melhor. Nós temos também pessoas que patinam, pessoas que jogam futebol. Então, vê no que eles têm de melhor. Que às vezes não é a música, a praia deles, é o futebol. Então, vamos trabalhar e estimular. E como que era na escola?
Então, na escola, o Alan já não foi alfabetizado totalmente. Mas por causa hoje em dia, a inclusão não é para todos. Porque o professor tem que abraçar essa causa, a escola, né? Eu falo que enquanto não fazer um trabalho com a família, a escola e a saúde em conjunto, não tem como. Porque a maior dificuldade é você ir numa escola e poder fazer um trabalho não só com os professores, mas também com os alunos. Porque senão ele vai ser uma criança a mais em sala de aula, de escanteio, não vão ser trabalhadas, não vão ser estimuladas. Porque essa criança, a inclusão, se é para todos, tem que ser trabalhado o que eles têm de melhor, né? Mas é um trabalho também diferenciado. Não adianta você querer colocar ele em sala de aula e fazer com que ele copie a lição da lousa, que é a letra de mão. Eles não conseguem. Tem que ser letra de bastão, e os professores não querem passar essa lição em letra bastão. Essa é a grande dificuldade em relação à alfabetização das pessoas com a síndrome? Sim, nós temos pessoas com síndrome de Wheeler que são alfabetizadas, né? Mas aí desde que o pai invista, né, com um psicopedagogo, uma equipe multidisciplinar, eles conseguem se alfabetizar. Nós temos vários, né? Já aquele que não tem condições, não consegue a alfabetização. Temos muito disso também. Você acredita que muita gente aqui no Brasil ainda não conhece a síndrome? Isso até dificulta, principalmente no caso dos pais, que acabam descobrindo mais tarde, né, que o filho ou a filha tem a síndrome. Sim, isso foi vamos colocar uns 10 anos atrás, não tinha diagnóstico, assim, muitos médicos, até hoje muitos médicos não sabem nem o que é síndrome de Williams. Então é muito importante trabalhar a parte do pediatra. O pediatra está ali na hora do parto, mas o pediatra que tem a formação em cardiologia, né? A mãe, eu falo assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada com meu filho, porque eu não escutava o batimento cardíaco, era diferente. Eu tenho mais 3 filhos, né? E só que não sabia o que era. Então, se tivesse um pediatra, mais informação que eu falo para esses profissionais, o diagnóstico seria mais cedo. Os pais teriam também saber mais rápido do diagnóstico e poder trabalhar e estimular essas crianças. E Alan, qual que é a sua música preferida? Luiz Gonzaga. Alguma música do Luiz Gonzaga? Você pode tocar pra gente? Olha só, muito obrigada, parabéns, viu? Alan, obrigada pela participação aqui no programa. Silvana, obrigada pela sua participação também. Quer deixar algum contato da associação? Quero sim. Meu contato é www.swbrasil.org e silvana.absw@yahoo.com.br. Muito obrigada pela participação. Obrigada. O Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.